Lei de justiça, amor e caridade. Tema: Justiça e direitos naturais. Livro dos Espíritos, questão 873. O sentimento de justiça é natural, ou é resultado de ideias adquiridas? É tão natural que nos revoltamos com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o coloca no coração do homem. Por isso, encontramos, muitas vezes nos homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que aqueles que têm muito conhecimento. 874. Se a justiça é uma lei natural, por que os homens a entendem de maneiras diferentes e que um considera justo o que parece injusto a outro? É que a lei se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, e fazem o homem ver as coisas sob um falso ponto de vista. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 875A. O que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo o homem feito leis apropriadas aos seus costumes e caráter, essas leis estabeleceram direitos que variaram com o progresso dos conhecimentos. Observa que as suas leis atuais, sem serem perfeitas, já não consagram os mesmos direitos da Idade Média. No entanto, esses direitos antiquados, que parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre estão de acordo com a justiça. Regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida particular há uma imensidão de atos unicamente inerentes à consciência de cada um. 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Cristo disse: não façais aos outros o que não querereis que vos façam. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver respeitado os seus direitos. Na incerteza do que fazer em relação ao semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar-se: como desejaria que se fizesse com ele na mesma circunstância? Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. Kardec comenta: o critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que se deseja para si mesmo, e não desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural desejar o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma e ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. Em todos os tempos e todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. 877. A necessidade do homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Em seu mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represália, e isso gera perturbação e confusão na sociedade.
A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. 878. Podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito, quem pode fazê-lo conhecer esse limite? O limite do direito será sempre o de dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. 878-A. Mas se cada um conceder a si mesmo os direitos de seu semelhante, em que se torna a subordinação em relação aos superiores, não causará anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos, desde o menor até o maior. Deus não fez uns mais puros que outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Porém, os direitos que o homem estabeleceu desaparecem com suas instituições. Cada um percebe bem sua força ou fraqueza, e saberá sempre ter certa consideração com aquele que a mereça por sua virtude e sabedoria. É importante destacar isso, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e mereçam essa consideração. A subordinação não será comprometida quando a autoridade for exercida com sabedoria. Livro dos Espíritos, 879. Qual deve ser o caráter do homem que pratique a justiça em toda a sua pureza? Do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Do livro A Constituição Divina, Richard Simonetti. Capítulo Justiça Iluminada. Falta um componente básico em nossos exercícios de justiça: o amor. Parece estranho. Como compatibilizar a justiça e o amor? A primeira sugere cobrança, o segundo é doação. Não se pode cobrar e doar ao mesmo tempo. Ou sentenciamos ou perdoamos. No entanto, não pode haver contradição, porque a justiça e o amor são leis divinas. Na verdade, completam-se. Confrontemos os dois princípios. Justiça: não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Amor: fazer ao semelhante o bem que queremos para nós. Se exercitarmos a justiça respeitando a integridade alheia, como proceder com aqueles que não nos respeitam, prejudicando-nos? Aqui entra o amor, que sugere que nos coloquemos no lugar do ofensor, procurando definir e compreender suas motivações. Entraremos no reino divino, um venturoso estado de consciência, quando iluminamos o nosso senso de justiça com amor, superando o espírito de revide, com um excelente exercício de equilíbrio e comedimento, a compreensão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.